Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, um conteúdo bem profundamente, com uma bela de uma clareza, mas objetivo, tá? Bem rápido, objetivo, tá? Hoje eu vou falar com vocês aquele caso do profissional, né? Que ainda investigação ainda está em andamento, né? Mas está apontando que ele ficou com uma mulher casada, tá? E eu vou contar um pouco desse depoimento. Eu vou contar pelo menos aqui, vou ver se eu consigo contar de 3 ou 4 depoimentos, tá? E vou começar por esse. Esse caso do personal trainer que foi divulgado pela imprensa, que a morte dele tinha sido por conta de um adultério, né? Ele pegou a mulher do cara. Esse problema, ele não é um problema de agora. Ele tem 19 anos, mais ou menos. Tinha, né? Porque ele faleceu. Esse problema, ele é um problema antigo, muito antes de eu nascer, de você nascer, que é a questão da traição, da falta de palavra dos seres humanos. E acaba acontecendo essa questão da traição muito pela falta de acesso e a falta de oportunidade de o ser humano ter acesso a um relacionamento. Acaba acontecendo muito isso. Só para você ter uma ideia, as minhas melhores vitórias que eu tive de relacionamento, os meus melhores acessos, por mais que muita gente não tenha essa coragem, essa disposição, sempre foi em outros estados. Os meus melhores relacionamentos nunca foi no estado onde eu morei, tá? Sempre foi em outros estados. Os meus melhores acessos. Na rua onde eu moro, só para você entender o quanto as pessoas tá de difícil acesso ter relacionamento. Na rua onde eu moro, a maioria dos homens adultos que vai ter um relacionamento com as mulheres da rua onde eu moro, ou o cara tá de bicicleta, ou o cara, assim, tá de carro ou de moto, até de Uber, depende do caso. Porque dentro da rua dele, da rua que ele mora, corrigindo, ele não consegue ter acesso. Ele não consegue ter oportunidade. E aí são vários motivos, são várias situações que não compete aqui falar nesse vídeo. Então a gente vive uma realidade de exclusão, de falta de oportunidade. E é o caso desse personal dele aí que olhou aquela mulher casada com a melhor oportunidade da vida e perdeu a vida. Mas por que isso acontece? Primeiramente, já falei pela questão da exclusão, tá? Mas muito também pela falta de capacidade cognitiva. Entende, gente? Por quê? Porque hoje o relacionamento ele está muito baseado pelo impulso e pelo canal da visão. Então, se for bonito, agradável, a gente quer. Se não for bonito, agradável, a gente descarta. O que isso de fato de verdade, isso provoca? Uma briga. Não tem filé para todo mundo. Não tem picanha para todo mundo. Se são 5 mulheres bonitas, ou 3 mulheres bonitas e 10 razoavelmente, e 90% são descartáveis para a grande maioria, vai rolar o quê? A mentira, o engano, a trapaça, a falcatrua, a vigarice, a canalice. Porque não tem espaço para todo mundo. Isso aí é falta de instrução. Não tem espaço para todo mundo. E é o que acontece com a grande maioria dos homens. Não estou dizendo que é o caso desse personal trainer que morreu. Muitas vezes não tem acesso, não tem oportunidade, a pessoa não quer ali ser recíproca. Então o que ele vai fazer? Vai enganar, vai mentir. Eu vi um outro caso, para poder dar andamento aqui para vocês, que a mulher ela foi pega na traição, tá? O marido desconfiava dela, e aí
arrumou um dia lá para dar o bote nela. E olha só onde também foi pego a traição, né? A incapacidade de seres humanos, né? É o que eu falo com vocês da questão de ficar só olhando pela mulher bonita, que isso provoca o emborrecimento dos seres humanos, tá? A mulher era casada, o marido desconfiado, e aí resolveu um dia, segundo a reportagem, chegar lá na casa lá da mulher, que ele era casado. Quando ele chegou lá, aquela desconfiança que ele já tinha foi confirmada, que ela estava traindo ele na própria casa, se eu não me tiver enganado, dele ali. O que ele fez? Matou. Aí a mulher ficou desesperada, aquela coisa toda. Quando foi descobrir a vida do amante, olha só que anomalia das coisas, né? Foi descobrir que o amante, ele também era casado. Então ela era casada, ele era casado, o cara tinha 30 anos, tá? Mais novo do que eu, tá? E o cara fazendo as repetições que já existia quando eu tinha 8, 7, 6 anos que eu via as reportagens, o mesmo erro de pessoas adultas. O ser humano não está pensando, tá? E aí descobriu que o cara era casado. O cara era casado. Entende? Então olha só a anomalia. Teve um outro caso, esse eu vi, tá? Só está necessitando assim de uma certeza, mas é quase 100%, é quase 90% de certeza. Esse cara, ele namorava uma pessoa que eu conhecia, de vista, tá? De longe. Ele namorava. Quando ele foi trabalhar aqui próximo, aonde eu moro, ele começava dando em cima também das mulheres lá do trabalho dele. Aí eu já sabia, esse cara vai meter um chifre nela, já sabendo. E ontem, que eu já tinha visto ele já umas 3 semanas, um mês atrás, ele com a atual dele. E ontem eu estava vendo ele com uma outra mulher. Não faz muito tempo que eu vi ele com a atual. E já naquela época já dando em cima de outra funcionária do trabalho dele. Ontem eu estava vendo ele com uma outra mulher. Então, assim, o cara quer ter acesso sem combater a realidade. Ele não quer ser monogâmico. Sem falar a verdade, ser sincero. Ele vai até conseguir ter um êxito. Mas depois ele vai ser manchado. Como mentiroso, como enganador. Ontem eu estava vendo ele. Ontem estava vendo ele andando de mão dada. Nem estava sabendo que ele tinha esse relacionamento com essa mulher. A princípio ele não andou. Depois na volta eu vi ele andando. Mas provavelmente está com a outra. Entendeu? Provavelmente está com outro. Por quê? Porque o ser humano ele quer ter acesso. Mas ele não quer resolver o problema de bater o pé e falar assim, cara, eu não concordo com o relacionamento monogâmico. Eu não concordo. Independentemente se o coletivo é levado a esse pensamento, eu não concordo. O cara quer passar como o quê? Como lobo, de pele de ovelha. E tive um outro caso que eu tinha 5 anos de idade, 5 ou 4 anos de idade, que foi uma conversa da minha mãe com, eu acho que foi com minha primeira explicadora, que descobriu que a mulher ela estava traindo o marido descobriu e deu um maior barraco, maior confusão. Falou que ia matar, que ia tirar a vida, que ia dar porrada, aquela coisa toda. Isso, importante falar, que nenhum ser humano gosta de ser enganado. Nenhum ser humano vai gostar de ser levado ao erro. Voltando aqui, nenhum ser humano ele gosta de ser enganado. Nenhum ser humano gosta de ser levado ao erro. O engano geralmente é levar o ser humano a errar, a se prejudicar, a se lesar. E nenhum ser humano reage bem com isso. Nenhum ser humano reage bem com isso. Então, quando eu falei essa situação de 94, que foi minha mãe conversando com, acho que foi com a minha primeira explicadora, ou com uma pessoa da rua, não me lembro exatamente, tá, gente? Me desculpe, mas eu sei que ela conversou.
E falando, quando o cara descobriu, falando que ia matar, que ia dar porrada, que é isso, aquilo, um barraco. E era pessoa de próximo àquela pessoa que estava casada. Pessoa que tinha uma certa liberdade, uma certa confiança daquele casal. E que foi maior, assim, foi a maior surpresa das pessoas. Não esperar daquela pessoa pegar a mulher que estava casada. Não sei se também o cara era policial também, eu não sei. Mas eu sei que foi uma maior confusão. E elas contando. Isso estou falando de 94. Nós estamos em 2025. Então são quase 31 anos. Tá. Então esse é o problema. Tá congestionado. Tá inacessível. Eu me lembro que quando eu falava com meus colegas de internet que a melhor coisa é você viajar para ter um relacionamento, muitos falavam assim, cara, você é doido, você é maluco. Ah, eu não saio de tão longe para poder ficar com uma mulher, eu não saio de tão longe para poder ter um relacionamento. Aí eu falava para eles, cara, isso aqui tá congestionado. Uma mulher ela não vai vir falar com você, ela não vai vir conversar com você, ela não vai vir trocar uma ideia. Eu me lembro que teve até uma mulher que eu não sabia que ela estava afim de mim, mas eu fiquei surpreso da facilidade se eu tivesse ali. Na realidade eu desconfiei, mas eu não tinha tempo porque eu tinha que voltar para o Rio. Eu não tinha tempo, porque senão eu também ia ficar com ela. Mas depois eu fiquei pensando como era tão mais fácil ter um relacionamento com uma mulher de outro estado do que do próprio estado onde eu moro e do município, pela facilidade, pela transição. E aí muitos colegas eles sempre falavam que era uma loucura. Um que não tinha essa disposição, que não tinha essa vontade, que não saía do seu próprio município. Aí eu falava, gente, falava para ele, corrigindo aqui no singular, cara, os caras que vão na sua rua, ou eles estão de carro, de moto, e o mais ferrado de bicicleta. Aí eu falava para ele, o que isso significa na prática? Que está inacessível, o cara não consegue ter relacionamento na rua que ele mora, no bairro que ele mora, e muitas vezes o cara até de outro município. A pessoa tem que se movimentar, não tem quantidade disponível. E quem está disponível para ter um relacionamento não vai sair do seu lugar. Ah, eu sei, negão, mas, pô, cara, eu não saio. Eu falei para ele, cara, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Entendeu? Eu vivi um outro patamar de relacionamento. Porque está congestionado. Está congestionado. E isso vai continuar acontecendo por quê? Porque a mentalidade do homem é ficar só com 5%. Não entendendo que aquele 5% de mulher não tem para todo mundo. E mesmo que o cara pegue todo mundo, ainda corre o risco de ficar insatisfeito. Porque está sendo baseado pelo impulso, pelo canal da visão. O ser humano não está pensando. E quem for contestar esse ser humano, ele vai ser mal visto. Ele vai ser visto como errado. Compreende? Porque o ser humano, ele nunca foi ensinado, ele nunca foi instruído, ele nunca foi preparado para ter um relacionamento. Eu me lembro que eu assisti um anime, eu não sei o nome do anime, mas é um anime que eu aprendi muito sobre esse anime, que foi um anime de luta. E ele queria se livrar de um problema, só para vocês entenderem. E para se livrar desse problema, ele achou um local onde aprendeu luta de artes marciais. Então ele tinha um professor para cada arte marciais. Então ele tinha lá o kickbox, tinha o karatê, tinha o jiu-jitsu, tinha lá o muay thai. Então ele aprendeu tudo. Então para cada inimigo que ele ia enfrentar, ele se preparava. Ele se qualificava. Quanto mais forte o inimigo ele era, mais ele ia se preparando antes de enfrentar o inimigo. Não existe, fazendo uma comparação em relacionamento, esse pensamento. Não existe esse pensamento de o cara buscar conhecimento, discernimento, capacitação. Não existe. O cara, ele vê que ele não vai conseguir, ele vai tentar trapacear. A grande maioria cai nessa questão. E o problema não é a questão da trapaça, da mentira, de ser cafajeste, mulherengo. O problema é entender o que está acontecendo.
e se preparar, se instruir, se preparar para poder fazer as coisas. Quantos faz isso? Muito pouco. Aí cai naquela questão, né? Da mentira, do engano. Por quê? Porque ele não entende como funciona. Se eu tô lutando por 5% de mulher que tem uma boa aparência, não é esse caso dessas pessoas, e tem 100 homens, evidentemente que vai dar briga. Vai dar briga. E é o que acontece. Isso, de geração em geração. Vão morrer, outras pessoas vão continuar existindo, vão morrer. Por quê? Porque não parou para se pensar que é muita pouca mulher para uma quantidade de homem. É a mesma coisa da economia, a escassez. Então é isso, gente. Esse é o depoimento que eu queria dizer para vocês. E espero que vocês gostem. Tem aí o QR Code aí para vocês ajudar o canal, para poder trazer conteúdo aprofundado sobre relacionamento. E isso é um problema histórico. Eu contei quando eu era criança, eu contei os 2 fatos que eu vi na internet agora há pouco, e um outro que eu presenciei. Infelizmente, esse problema é um problema repetitivo. Falta de capacidade cognitiva. É só isso, gente. Fui.